E aí, escaladores, então vamos começar entendendo as vantagens de se investir em fundos imobiliários. Quais as vantagens? Eu listei aqui, de modo geral, 3 vantagens principais. O primeiro motivo que leva todo mundo a investir em fundo imobiliário é a renda passiva. O que é essa renda passiva? Você investiu em fundo imobiliário, ele vai te pagar uma espécie de aluguel, que é chamado de provento, de dividendo, e que é uma renda passiva. Ele vai te pagar isso todo mês. Tá? Fundo imobiliário é um tipo de investimento que vai te pagar uma renda todo mês. Por quê? Ele recebe uma espécie de aluguel, que eu já vou explicar mais detalhadamente como que funciona, mas ele recebe uma espécie de aluguel dos seus imóveis, e esse aluguel vai ser distribuído, a maior parte dele, vai ser distribuído para os seus cotistas, ou seja, quem tem cotas daquele fundo imobiliário. Então, de acordo com a quantidade de cotas que eu tenho, eu vou receber um valor todo mês, que é uma espécie de aluguel também. E esse é o primeiro motivo, o principal que leva as pessoas a investirem em fundos imobiliários. Ele te dá uma renda mensal. Essa é a primeira vantagem, é o que se busca. Não são todos os investimentos que pagam renda todo mês e fundo imobiliário paga. Tem mais uma vantagem em relação a isso, que essa renda já é isenta de imposto de renda. Então você recebe o dividendo líquido, tá? É uma renda caindo no seu bolso e quanto mais cotas você tem, mais você vai receber. Isso serve também muito como motivador para você estar investindo cada vez mais. Segunda vantagem, se formos comparar com ações, fundo imobiliário é relativamente mais estável, ou seja, ele vai oscilar menos. No momento que o mercado sobe muito, ele não vai subir igual uma ação, mas no momento que cai, ele não cai igual uma ação também. E essa maior estabilidade, para quem está começando, acredite em mim, faz muita diferença. Porque a maioria das pessoas que vai realizar o primeiro investimento está acostumado em deixar o dinheiro na poupança ou num tesouro Selic, numa renda fixa, que é tudo muito linear, que mesmo rendendo pouco, está sempre rendendo um pouquinho. E, de repente, essa pessoa vai sofrer as oscilações da renda variável. Então, tem um receio, tem um medo, tem um susto, muita gente começa sem estar preparado. E aí, quando você começa pelo fundo imobiliário, essas oscilações são menores. E também o foco é a renda passiva. Então, mesmo que ele oscile um pouco, não tem problema. Você vai continuar lá recebendo o seu aluguel mensal. Então, isso para quem está começando faz muita diferença. Perceba, não estou falando que ele é melhor do que ações. Estou falando que o comportamento dele para o investidor iniciante é mais agradável, é mais fácil de lidar do que lidar com ações. Tá? Esse é o grande ponto. Então, essa é uma grande vantagem também de se investir em fundos imobiliários. E, por fim, ele é muito mais prático. É muito mais prático você investir em fundo imobiliário para receber esse aluguel do que você comprar um imóvel de fato ou comprar o terreno, construir o imóvel, muitas vezes ter que financiar parte da obra, se endividar, para depois alugar esse imóvel, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Principalmente as pessoas mais antigas, as gerações anteriores, se sentem muito confortáveis de ter o imóvel para alugar. Por quê? Porque o imóvel você está vendo, ele é seu, né? E aí você vai alugar para um inquilino e vai receber o aluguel. Só que nessa, como eu disse, tem toda a dificuldade e toda a burocracia e o trabalho de você construir o imóvel, depois de você arrumar um inquilino, que o inquilino seja bom, que ele não te dê problemas nos pagamentos e nem na manutenção do imóvel, tem todos esses detalhes. E o fundo imobiliário não. Primeiro que você não precisa de muito dinheiro para entrar, tem cotas de fundos imobiliários de R$10, de 9, de 100, de 80, enfim, você pode entrar com um valor pequeno, tanto que o nosso desafio é para investir com R$100, você não precisa ter 100 mil, como precisaria para comprar um imóvel, por exemplo, para alugar, e você vai receber o aluguel, a renda todo mês, assim como é de um imóvel que está para alugar. Eu até brinco que todo mundo que compra um terreno para construir um imóvel para alugar, simplesmente para alugar, não conhece fundo imobiliário, porque se conhecesse, tem grande chance de largar a mão dessa burocracia toda, dessa dificuldade, para
comprar cotas de fundo imobiliário e receber aluguel da mesma maneira, talvez até maior do que o do próprio imóvel, tá? Mais uma vez, também não estou querendo dizer que fundo imobiliário é melhor do que um imóvel próprio, apesar de eu achar, tá? E não acho que eu não tenho imóvel, porque eu tenho imóvel também. Mas entre os dois, se dependesse só de mim, eu já teria vendido o imóvel para ter tudo em fundo imobiliário ou em ações, tá? Mas isso é muito de cada um. Cada ponto tem seus prós e seus contras, tá? De preferência, tem os dois se for possível. É isso aí. E aí, escaladores, essas são as vantagens de se investir em fundo imobiliário. De modo resumido, renda passiva mensal, mais estável que ações e muito mais prático do que você comprar um imóvel, tá? Essas são as vantagens. Agora...